muito focado, só comprar outro. Boa noite. Agradecemos a Deus por ter trazido nós aqui. O Maico junto ainda mais hoje, não mais uma vez, sou dito. Agradecemos a Deus por isso, pelo dia que Ele nos deste, esse momento aqui tão precioso. Nós estamos aqui para cultuar o santo nome de Deus, louvá-lo Ele. O primeiro hino vai ser o 519, e a mensagem de Deus permitir vai ser lá em continuação lá de Isaías, capítulo 38, forma aquele dia, acho que até o versículo 6, e vamos continuar, se Deus permitir, né? E que Deus nos abençoe, mais uma vez pedimos a Ele, né? Então oremos. Grandioso Deus, queremos te agradecer mais uma vez pelo dia que nos deste, pela vida que vem nos dando, vem nos sustentando a cada momento em nossas vidas, dando o pão de cada dia, o alimento suficiente para nós mantermos vivo, com saúde e sempre cuidando de nós nessa parte, e na parte espiritual também, o alimento que nós temos da Tua Palavra, que vem nos alimentando, nos animando através do Teu Espírito, para nós vivermos nos Teus caminhos. E pedimos agora, nesse culto que estamos iniciando, tudo nos ajude, abençoa, nos dê sabedoria para expor a Tua Palavra, para ouvir, aprender mais de Ti, que ela possa servir de ânimo para nossas vidas, para corrigir as nossas vidas. E pedimos em favor dos hinos, Senhor. E cada um que está aqui presente, aqueles que estão ausentes, aqueles que estão trabalhando, aqueles que não puderam vir, que estão enfermos, cuide de cada um, Senhor Deus. Em nome do Teu Filho que nós pedimos e agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém. Então vamos louvar o Senhor. 519. Esse tempo ele não canta aí. Parece. No
483. 483. Oi? 239. 19. Veja, olha bem a primeira palavra. Não te demores, amigo, porque te delongas assim. Jesus está pronto a salvar-te. Não ouve o seu vinde a mim. God
será depois vai com além. Venha, venha, vem bendito a Jesus. Venha, venha, vem bendito a Jesus. Oh meu amigo, decide, vem logo a Jesus aceitar. Despreza teus muitos pecados, Jesus te dá graça sem par. Venha, venha, vem bendito a Jesus. Venha, venha, vem bendito a Jesus. Minha velha sempre queima na cara. Sacou? Cantou a terceira? Então vamos à segunda. Eu dará, meu amigo, deixa isso para amanhã. A coisa do mundo perece, vem Cristo terá vida leve. Venha, venha, vem bendito a Jesus. Venha, venha, vem bendito a Jesus. Eu fiquei um pouco duro, mas você não deu nenhum sinal. Eu falei, acho que deu impressão. Ele trabalha, né, para falar, trabalha para começar. Eu não sei qual é. Quando a gente está só olhando aqui, né? Mas não pode tirar o sentido disso. Está na direção, falei, pode ser que esteja a segunda, né, porque fala, né? Pode apresentar os visitantes. Temos Júlio e Marcos, né? Nós, cada família representada, eu faço toda a gente no trabalho, tudo isso, nós estamos trabalhando com Cristo, perdão do nosso pecado. Você consegue fazer um dueto para mim? Você sabe que eu estava orando por você? Eu estou Se tivesse WhatsApp, eu enviaria uma cópia para você. A rede social só uso para estudar a Bíblia, fazer uma pergunta sobre passagem da Bíblia, só tanto o tablet e o celular, outras coisas, para mim nada. Vejo alguma coisa, mas não prende. Então Ezequias, Isaías 38, a partir do versículo 6. Nós vemos a história desse homem
ele ficou muito doente, né? Lá em Isaías, capítulo 38, a partir do versículo 6. Lá em 2 Reis, capítulo 20, fala dessa história. Uma coisa curiosa que eu pesquisei hoje, queria saber quem é que o autor que escreveu o livro de Reis. Diz que é Jeremias. Diz que é Jeremias que escreveu os livros de Reis. E segundo Crônica 32 também fala do pecado de Ezequias. Lá fala que Ezequias, ele se orgulhou e enalteceu lá no rei de Jerusalém, e veio o Senaqueribe, o rei da Síria, invadiu e possou lá. Foi sério o problema para ele, para Ezequias. Mas por causa dele orgulhar, exaltar, Deus deu aquela doença que era nele, ele ficou humilde. O cristão não deve se exaltar com muito. Precisa ter cuidado com isso. Exaltar, por exemplo, desprezar as coisas de Deus, aí Deus vem por outro lado. Deus não tira a salvação. Quando a pessoa salva, de verdade, nascida de novo, ele não perde a salvação. Mas ele pode perder muitos privilégios nesta vida por causa dele brincar com as coisas de Deus. Ele é um remido, salvo por Jesus Cristo, conhece já a doutrina, conhece Cristo de perto. Talvez não conheça muito bem, mas tem o Espírito Santo. E Deus toca na saúde ou na família, qualquer coisa, irmãos. Aqui a Bíblia fala nele lá, porque ele se exaltou. Agora, que não sei. Então vamos ler o versículo 6 e o 7. Olha, ele fala aqui, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria. Então, esse rei da Síria, que fala lá no 2 Reis, em Crônica, é o Senaqueribe. E livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, Jerusalém, e defenderei esta cidade. E isto te será da parte do Senhor, como um sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Então, os irmãos, é da parte do Senhor, não é nada da parte dele. Todas as coisas que nós fazemos, ele fala, eu fiz, nós fazemos. Pense bem, é tudo da parte de Deus. Quando nós aprendemos a falar, é da parte de Deus. Nós aprendemos a crescer na vida espiritual, aprendemos as coisas das Escrituras, é da parte de Deus. A parte do Espírito Santo que ilumina a nossa mente. Se nós vemos até aqui, é da parte de Deus. É Ele que trouxe, Ele que dá as pernas para nós andar, Ele que prepara tudo para nós. Então, pois, fala aqui, se clamares a Ele. Então, nós cristãos devemos clamar primeiramente a Deus, para depois clamar para outro. Antes de nós pedir qualquer coisa para outros, para nos ajudar, para nos servir, precisa de um favor, mas pede primeiro a Deus. Pedir por socorro, pede a Deus. E que mais? E com obediência. Não adianta nós pedirmos a Deus, venha a nós o vosso reino, mas a Ele nada. Venha a Ele, mas o vosso reino nada. Então nós devemos procurar servir ao Senhor, ser obediente a Ele. Ele vai livrar nós do inimigo que nós temos, que está por aí. Ele está solto. O inimigo não está preso. Ele busca atrapalhar a igreja, ele busca atrapalhar os irmãos, ele está solto. A Bíblia fala que o mundo está no maligno. O mundo está. Tem uma versão que fala jaz no maligno. Então, tem a parte de Deus e a parte nossa. A parte nossa é nós obedecer e procurar fazer. Não é esperar tudo cair do céu, as bênçãos.
Tem a parte nossa, que cabe primeiro o quê? O arrependimento. O arrependimento é da parte nossa, irmãos. De nossos pecados. E arrepender. Quem ainda não arrependeu dos seus pecados? O pecado número 1 da condenação eterna. Clama a Deus, me salva. Me dá esse gozo. Ele dá. Aí a pessoa brota um desejo, quero servir a Ele. Aí ele vai ter um alvo para ele seguir, para ele olhar. Ele tem uma mira, uma reta, um caminho para ele seguir. E esse caminho é cheio de espinho. Não adianta prometer que venha Jesus, que vai ser só prosperidade. Nada de mal vai te acontecer, Ele vai só te abençoar, só te abençoar. Não é. O caminho é difícil. O caminho é dificultoso. Mas o fim dele é gozo e paz. Enquanto nós estamos nessa vida aqui, cada um tem a sua cruz para carregar. Foi Paulo que pediu que tinha um espinho na carne? Não fala que espinho que é esse que ele tinha na carne? Não fala que é da vista, outra coisa? O que Deus, o Senhor, respondeu para ele? Basta-me a graça. Está salvo. Agora nós queremos a salvação que tira tudo, não quer ficar mais doente. Ninguém quer ficar doente. Quem quer ficar sentindo dor? Terrível. Mas vai sentir dor. Aí no versículo 7, que nós já lemos, e isto te será da parte do Senhor. O que é da parte do Senhor, entrega para Ele. Não tenta querer carregar, fazer a parte dele ou querer fazer. A salvação é da parte dele. Agora a fé, pede a Ele. E nós vamos seguir. Para sair de casa aqui é da parte nossa. Clamamos a Ele. Se nós não dispor a fazer, Ele não vai obrigar. Ele não obriga ninguém. Como um sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Ele falou, quem crê no Filho dele tem a vida eterna. Jesus, quem crê em mim tem a vida eterna. E não entrará em condenação. Passou da morte para a vida. Isso ele falou, está falado. Está falado. Irmãos, nós vemos aqui que Deus oferece a Ezequias um sinal visível para confirmar a promessa de cura e prolongamento de vida. Deus tinha falado para ele, mandou Isaías falar para ele. Ele não põe a sua casa em ordem, ele não põe a sua vida em ordem, o seu coração. Essa casa, corpo meu, onde eu habito, onde moro eu. Nós, cada um põe a sua vida em ordem. Pôr a igreja em ordem. Quem é que vai pôr a igreja em ordem? Não existe homem. Eu consegui pôr a igreja em ordem. Quem põe é Deus. Mas cada um tem que fazer a sua parte. Porque o ser humano é difícil. É difícil de entender, mexer. Então, o poder de Deus mostrou misericórdia a esse homem. Compaixão em atender às orações de Ezequias. Em resposta à fé dele. Ele teve fé. Sabe que lá no começo, né? Sábado passado, domingo, não me lembro, sábado, né? Que ele virou o rosto para a parede. Não é que ele encostou, ele virou assim, ó. Ele virou o rosto assim, ó, para a parede. Para nada desconcentrar ele. Irmãos, olha, interessante. Ezequias confia na promessa de Deus, embora na sua fraqueza, que todos nós também, nós temos fé, nós oramos, nós cantamos, mas nós somos fracos. Ora pula estrofe ali, depois tem que repetir. É tudo assim, nós somos defeituosos. Mas, ó, embora na sua fraqueza, Deus encoraja ele. Não é pedir a Deus, nos dá coragem. E os cristãos a viver em orações. Deus também nos dá para viver em orações. Também mostra a importância de um relacionamento obediente. O relacionamento com a família, um relacionamento amigável, um relacionamento bom, é ótimo.
Nada vai para frente se não tiver um bom relacionamento. Agora se imagina um relacionamento com Deus. Como que não é? Um relacionamento genuíno com Deus e com a igreja dele. Eles têm que ter um bom relacionamento com cada um. Até ponto, às vezes, as pessoas não querem ter um bom relacionamento. Mas relacionamentos é por meio de Cristo. É por meio dele. Não vai ter alguma coisa que ofende, alguma coisa que acontece, algum tropeço? Tem. Mas o relacionamento do amor, do perdão, não deve faltar. Ele ouve e responde os pedidos de orações dos cristãos. Porque a promessa feita para Ezequias nos aponta para a maior promessa que é para nós a salvação eterna em Jesus Cristo. Essa é a maior promessa. Não tem maior promessa dessa, que é a salvação em Jesus Cristo. Ele deu o Filho dele para morrer numa cruz, para pagar o nosso pecado. Passado, presente, e o pecado futuro que nós não cometemos ainda nas nossas vidas. Mas nos olhos de Deus já cometeu, porque Deus conhece o nosso futuro. Amém? Deus conhece. Tudo que vai acontecer, Deus conhece. 8. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol, declinamente no relógio de Acácio. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já tinha declinado. Vocês imaginam só? Que milagre é esse? Deus aumentou o dia, aquele dia para Ezequias, e aumentou os anos de vida dele. Pensa ver o sol ter declinado e voltou. Quando fala em relógio de Acácio, é um relógio que na rotatória lá em Bauru, tem que passar a pé lá para ver. Eu passei muitas vezes de bicicleta, a pé e olhava. Então tem lá, e tem uns ponteiros, um número, as coisas assim, né? Tem um ponteiro. E a bola do sol, os irmãos já viram isso em algum lugar? Quem nunca viu isso? Relógio de... Então é grandão, e está lá assim. O Paulo reparou isso lá já, irmão Paulo? Então está lá, e tem lá no sol. O sol nasce, então estão os números. Foi bem bolado aquilo. É esse aqui, ó. Porque não tinha relógio assim, celular, para você olhar a hora. E nós na roça também, os irmãos devem ter isso. Quantas vezes ele calculava a hora de tomar café? Você vê, já é 1 hora mais ou menos. Meio-dia. Ele já estava tão acostumado que sabia. Então estava chegando perto de 5 horas, etc. Então lá eu olhava o sol, aquela bolinha lá, né? Por causa do reflexo do sol. Ele vai andando, está no 11. Então a pessoa já sabe mais ou menos a hora. Exato. Então, para os cristãos, este versículo aqui nos lembra que Deus é capaz de realizar o que é impossível para nós em nossas vidas. Coisa que é impossível. Agora, a coisa que é possível nós fazer, Deus quer que nós façamos. É para nós fazermos. O que não é para nós fazermos, aí é com Ele. Assim como Deus ouviu a oração de Ezequias, Ele concedeu a cura dele. Ele ouviu e concedeu a cura. Também deu mais 15 anos de vida para ele. Você pensa sabendo que ele vai morrer. Você vai morrer. Se não... Exato, está na beira da morte. Pecado para a morte, vamos dizer assim. Ele arrependeu, ele chorou, lamentou. E Deus deu mais 15 anos para ele de vida. E pode intervir em nossas situações também isso, mesmo quando parece sem esperança. Quando a pessoa pensa que está sem esperança, tudo para mim não tem mais jeito. Tem. Para Deus tem, irmãos. A fé em Deus e a oração sincera. Tem vezes que a gente não consegue orar sincera. Tem gente, isso que se acontece comigo, acontece com os irmãos. Eu costumo orar muito no banheiro, antes de tomar banho, hora que eu levanto, né? Antes de lavar o rosto. Você começa a orar, vai falando com Deus.
Daqui a pouco entra outro pensamento na cabeça, outro assunto para aparecer. Volta de novo, ora. Para desconcentrar, só você deve falando alto. Mas orar em silêncio é difícil. Quer dizer? Olha, irmãos, uma oração sincera são fundamentais para experimentar o poder transformador de Deus em nossas vidas. Em nossas vidas. E Deus conhece a nossa fraqueza. Deus sabe que nós somos fracos. A oração que eu vou orar amanhã cedo, as palavras que eu vou falar, eu não sei, Deus já sabe. Assim é com os irmãos, é com todos. E também a importância da humildade. Mas humildade, irmão, quer falar que é o espírito humilde. Não é aquele que abaixa a cabeça, assim, ele me deixa falar tudo. Não é essa humildade que ele está falando. É bom ser humilde, mas se tem que dar a cabeça erguida, vai deixar o outro fazer o que quer também, aproveitar, falar. Tem limite. Mas é um espírito humilde, não é um espírito arrogante, orgulhoso, querer ser melhor do que os outros, guardar ódio e não perdoa, rancor. Isso aí, tudo. É o espírito humilde, é aquele que ama e perdoa fácil. Mesmo que não venha pedir perdão. O pastor Richard sempre ensinava para nós, se alguém pedisse perdão para ele, se ele fosse pedir perdão para alguém, eu nunca vi ninguém ensinar assim, ele foi o único. Falou, não deixa para lá. Não isso é nada. Imagina. Ele falou, não. Tem que falar, está perdoado. Quer ouvir. Nossa, deixa para lá. Imagina. A pessoa vê simplicidade e fala isso. Ele fala para você, não. Está perdoado. É assim. Então, irmãos, e a menção aqui do relógio de Acás nos dá uma ideia sobre aquela época que aconteceu com Ezequias. O relógio de Acás na Bíblia refere-se a um relógio de sol, ou do sol, que o rei Acás de Judá provavelmente importou, possivelmente, da Babilônia. Por volta, diz a história, de 700 anos, mais ou menos. Na história fala, 700 anos antes de Cristo. Olha, anos, irmãos. Você imagina agora que a gente profetizar uma coisa, saber que daqui 700 anos vai acontecer. Hoje a pessoa faz promessa para o dia de amanhã. Fala que vai acontecer. A medição do tempo, da temperatura do tempo. Hoje fala uma coisa para amanhã, chega amanhã está diferente. Não. Que era usado naquela época. 2 Reis 20, capítulo 8, versículo 11. E aqui em Isaías 38, 8. E é famoso pelo milagre de Deus. Ter feito a sombra do sol, ó. Agora é a sombra do sol, não é a sombra? Está tudo escuro. A sombra do sol retroceder 10 graus. Já estava a sombra. Aí voltou o dia de novo. Interessante. Relógio de sol ou do sol é um instrumento antigo que usava a sombra projetada pelo sol para marcar a passagem das horas. Até nas árvores, meus irmãos, nós morávamos no sítio, né? Nem prestar atenção nesses detalhes. Porque ele não conhecia a Bíblia, não sabia de nada. Mas eles trabalhavam no pasto, roçando o pasto, trabalhando na roça, tudo, a sombra. Até na sombra da gente. No dia de dezembro, você fica em pé assim, ó, você não vê a sua sombra. O sol está lá em meio-dia. Bom, vocês já prestaram atenção nisso? Né? No sítio tinha tempo para prestar atenção em tudo. Hoje não tem mais, parece. Tem jeito, né? Então, era projetada pelo sol para marcar a passagem das horas. Como um sinal de cura para o rei Ezequias, seu filho. 9. O escrito de Ezequias, rei de Judá, de quando adoeceu e sarou de sua enfermidade. Né, já vimos, falei para você que 2 Reis, capítulo 20, fala deste episódio, da doença de Ezequias.
Segundo a tradição judaica, o autor do livro de Reis é o profeta Jeremias, segundo a história disso. O texto não cita explicitamente o seu nome, para que ele fala primeira rei e segunda rei. Não fala o nome, que nem livro do profeta Isaías, livro do profeta Jeremias, livro de Oséias, livro de Ruth, livro etc, né? Não fala. Deuteronômio, Moisés, uma boa parte, Gênesis. E tem outra coisa também que a história diz, que Gênesis, está na Bíblia, vocês irmãos já viram falar? Ele está em primeiro, mas o livro mais velho da Bíblia é Jó, antes de Gênesis. O livro de Jó é bem antes, que foi escrito, toda aquela história que aconteceu com Jó, depois que teve que ver a contagem de Gênesis. Então, irmãos, lembra do pecado para a morte, que está escrito em 1 João 5,16. Olha bem, lá em 1 João, João escreveu assim: se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, é para orar, e Deus lhe dará vida, aquele que não pecaram para a morte. Que vida que é essa? Olha bem, se orar, ver que não é pecado para a morte, ora a Deus, que Deus dá vida, aquele que não é pecado para a morte. Que vida é essa? Isso, que a vida espiritual ele tem, né? Que ele aí não ia ter vida física, então Deus dá a vida. Agora, há pecado para a morte, e por isso não digo que ore. Quem vai saber que é pecado para a morte? Você vê uma pessoa que está morrendo, você ora, não adianta orar, e aí é com Deus. Você vê pecado para a morte, Deus vai levar ele. Vimos aqui Ezequias caminhando para a morte. Ele estava caminhando. Se ele não arrependesse, ele teria morrido, deixado nas mãos de Deus. Ele teria morrido. E deixaram todas as coisas. Mas só que ele orou. Mas disse o profeta Isaías que fosse falar com ele. Deus falou para o profeta Isaías: vai falar com o rei lá. Isaías foi obediente, foi. E Ezequias ouviu o que o profeta Isaías disse a ele. Ele ouviu, que nós já vimos no começo, né? Deus ouve as orações desde que sejam com sinceridade. Porque Deus conhece, né? Antes de nós orarmos. Arrependimento, se nós arrependemos mesmo ou não. Ele responde de acordo com a sua vontade. A vontade dele. O arrependimento deve ser maior que a ofensa. A cura da doença desse homem aqui, do rei de Ezequias, nos lembra que Deus está presente em todo momento. Para que ele pode trazer a cura, e além de trazer a cura, ele traz a restauração a quem clamares com fé. Ele restaura. A cura de Ezequias não foi por ele ter algum mérito pessoal, não é porque ele merecia, ele era um rei, por isso, por aquilo. Muitos pensam que a gente é salvo por mérito, por fazer boas obras, por fazer muitas caridades, por se dar bem com o povo. Não, isso é o dever de cada um, ter esse amor e esse zelo. Mas mérito não. E sim, pela misericórdia de Deus em perdoar ele e curar. Então, deve chegar a Deus com arrependimento, pedir perdão a Deus, que ele cura. Mas também um sinal para a nação também. Tudo que aconteceu com ele, serviu sinal para a nação. E todo mundo, inclusive hoje, para nós, que estamos lendo, estudando, recordando o que aconteceu com Ezequias, com esse homem, reafirmando a promessa de Deus de protegê-los da Síria, daquele de Senaqueribe, do rei, dos inimigos. Está mostrando para nós hoje que Deus é misericordioso, que Deus ele é amoroso, que Deus nos consola
em meio aos nossos sofrimentos, por mais intenso que seja, por mais difícil que seja, o Espírito de Jesus Cristo, o Consolador, nos consola. Versículo 10. E eu disse: não cessar de meus dias, ir-me-ei às portas da sepultura. Já estou privado do restante de meus anos. Então, contando as histórias tudo de Ezequias, mas aqui ainda ele está doente, clamando. Ele está vendo, ele disse: no cessar de meus dias, a hora que acabaram meus dias, ir-me-ei às portas da sepultura. Já estou privado dos restantes dos meus anos. A palavra privado quer dizer, sou do restante de meus anos. Fala de seu trabalho que seria cortado antes mesmo dele terminar, no meio deles. Você imagina só, acontece muito hoje com as pessoas. A pessoa tem sonhos, irmão. Ele vai e fala que faz um projeto, um plano para amanhã, para depois, mas não consulta a Deus. Não fala: se Deus quiser, se Deus me der vida, se Ele me abençoar, se for da vontade dEle, amanhã eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Ele pode cortar no meio. Você não termina o trabalho, o serviço, o plano. Ele disse aqui, cortava no meio da vida dele. Ele sente que não concluiu toda a sua obra que tinha que fazer. Os irmãos, às vezes a gente pensa isso. A minha avó falava isso para mim: tinha um café pertinho, aí buscava água no poço, lá saia, sentava. Aquela velha estava quase 100 anos por aí. Eu estava com quantos anos? 16 anos por aí, 17 anos, 15 anos, me lembro. Estou perto por aí, tenho dó de deixar vocês. O marido dela, o Bastião, mas ela gostava dos netos. Quem é que não gosta dos netos? E meu pai pôs meu nome de Sebastião por causa do meu avô, Sebastião. Depois desse teve o Mauro, depois teve a Dolores, pôs nome de Dolores por causa da mãe dele, chamada Dolores Navas Arrabal. Pense bem, irmão. Hoje ninguém liga para isso, para pôr nome desse nome, né? Primeiro colocava o nome dos pais. E eu lembrei dela agora, porque foi levar, eu estou perto para morrer, vou deixar os netos, vocês são tudo novo. Queria ver nós casados, queria ver o futuro. Pense bem, dava tanto conselho bom para nós, para as meninas. Irmãos, ele se sente que não concluiu toda a sua obra que tinha que fazer, ele viu. E ainda por cima ele está morrendo, eu estou morrendo, e não tem coisa para fazer. E tem pessoas, isso era coisa talvez espirituais, que ele era o rei, cuidava da cidade, do povo. Imagina o prefeito, que Antônio Jesus Bocardi, faz tempo, por 2 anos, ele não concluiu o trabalho dele que ele queria. Ele começou os 2 anos, todo mundo falava, foi muito bom. Eu morava no sítio. Parou no meio do tempo. A vida está na mão de Deus, nossas vidas. Ele parava, para piorar a situação, ele via: estou morrendo, eu não terminei a obra do serviço, os meus planos. Talvez a moça pensa: quero casar, eu quero ter filho, ter isso. Confere que saudoso contava uma história disso, né? Que uma moça pediu, uma mulher pediu oração para ele, pastor. Mas por que você quer sarar? Quer viver? Porque eu quero casar, eu quero ter minha família, eu quero ter isso, ter aquilo, e tal, todas as coisas. Falou bastante coisa. Eu vou orar, mas não garanto, porque não pediu nada para servir a Deus. Só pediu essas coisas. Coisa do mundo.
representa a angústia humana diante da mortalidade, diante da morte, vem a angústia. Por esperança em meio ao sofrimento à morte. Você pode estar lá. Visitava a casa da irmã Osmarina, a irmã Francelina. Pastor, eu quero... Ela falava assim, irmão. Quanta vez falava, Deus não me leva, estou só querendo que me leva. Eu quero que dê um trabalho, sei o quê, será isso que ela falava? Não. E estudava ali a Bíblia. E ela falava amém. Falei, então ela está prestando atenção. Aí ela gostava. Parece mentira coisa dessa. A mãe Jacira. Chegaram a mãe Jacira lá na sala. Entrava, pastor, quer vou para a cozinha para estudar a Bíblia? Estudava a Bíblia. Lia, parava, não queria que parasse, que continuasse. Se a pessoa Deus já levou, está lá. Isso, a gente acha que falta. 11, disse, não verei ao Senhor, o Senhor na terra dos viventes. Jamais verei o homem com os moradores do mundo. Ezequias estava no pé na cova. Não verei o Senhor na terra dos viventes, quando está vivo. Não vou ver mais. Jamais verei o homem com os moradores do mundo. Pois bem, ele está dizendo que se ele morresse, ele não seria capaz de ver e adorar o Senhor como agora faço aqui na terra dos viventes. Então diz que ele achava morto. É claro, morreu, o que tinha que fazer fez agora. Ele falou que se eu morrer, aqui eu fico louvando a Deus, fico servindo ao Senhor na terra dos viventes, dos vivos. Depois que morreu. Mas depois de que morreu, irmãos, pense bem, o corpo vai descansando. O corpo, dorme. A alma não dorme. Está lá, vai lá. Feliz. A morte física é uma realidade que não tem como não pensar nela, escapar dela. Mas fé em Cristo oferece a esperança da vida eterna após a morte física, revelando sua angústia, Ezequias, pela perda da comunhão com Deus, pelo seu pecado e a exaltação dada por Isaías, a exortação dada por Isaías, aí exortou ele. Irmãos, devemos valorizar a cada momento das nossas vidas e buscar a Deus em oração, que nos livre de enaltecer os nossos corações. O problema é o coração nosso. Não é esse coração tum-tum, que é o coração da alma, do ser. Põe coisas boas nas mentes. Põe coisas espirituais, amor. E desfrutar da companhia dos irmãos, irmão. E desfrutar da companhia dos irmãos. Como que vão desfrutar da companhia dos irmãos? Depende de cada um. Se nós nos reunir em oração, Cristo, os irmãos em Cristo, e os da carne também, enquanto aguardamos a promessa da vida eterna. Aqui que é o lugar. Os irmãos de quarta-feira e sexta-feira, se vem pouco, ou 7, ou 4, 3, eu não lamento, porque não é meio da semana. Mas no sábado e no domingo, aí sim, aí a gente fica lamenta. Deve sempre vir um grupo maior. Mas a morte significa a separação dessa experiência da companhia com os irmãos em Cristo Jesus para a vida melhor. Uma vida melhor. Vamos separar daqui, separa, a alma separa do corpo, separa das experiências, das companhias com os irmãos, vai separar dos irmãos. Quando um morre, separa, deixa saudade. Ele está dizendo que se ele morresse, ele não seria capaz de ver e adorar ao Senhor como agora ele fazia na terra dos viventes, junto com as pessoas. Mas nós não devemos lamentar assim, irmão. Se Deus nos levar, amém. Se o viver para nós é lucro, o morrer é ganho.
Nós vivemos e devemos viver para Ele. Só que nós vamos separar dos irmãos, vai deixar saudade. Olha, no domingo de manhã, 19/8/18, está parado aqui, versículo 12. Estudei esse livro de Isaías domingo de manhã nesses anos, 2018, está marcado aqui. Que começou em 2017, tem que ter olhado para trás, eu na Bíblia não reparei na outra Bíblia. Amém, irmãos? Está quase da hora. E outro dia nós continuamos aqui, se Deus permitir. Tem bastante coisa para pregar para a igreja, que eu estudo muito, o dia todo praticamente. É a mesma coisa que estivesse trabalhando fora. Sai, volta. Amém? Então vamos louvar o Senhor. 259.
Não pode terminar com oração? Senhor, né, nosso Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, queremos lhe agradecer mais uma vez por esta hora, por este culto, né? Que o Senhor nos trouxe até aqui, e que o Senhor Jesus nos deu vida, deu saúde para estar aqui. E agradecemos, né, por mais esse estudo da sua palavra, já mais uma vez o Senhor usou o pastor, Deus lá, o pastor usou, e Deus lá, né, e pedimos que o Senhor use ele no culto, para dirigir a sua igreja, para pregar a palavra, está abençoando ele, a sua família, o seu trabalho, o seu casamento, né, para quem tem certo, para poder, e assim como a todos nós. E agradecemos pela salvação de Jesus Cristo, que abençoe a casa da Manhã, que possa abençoar todas as pessoas que estão lá, lembrando, né, do amigo. E, mais uma vez, agradecemos por tudo que tem feito nós. Jesus. Amém. É isso, homem.